Pessoal, em função da crise venezuelana, eu achei interessante fazer aqui uma apresentação rápida para esclarecer um pouco o que aconteceu na Venezuela, qual é a origem de toda essa crise que vive a Venezuela e que pode ter efeitos, já vem tendo efeitos diretos na vida dos brasileiros, nas nossas fronteiras e no nosso interesse internacional. A Venezuela, pessoal, é um país que, enfim, é de ex-colonização espanhola, era parte da chamada Grão-Granada, né? A Nova Granada, que era a região onde compõe o norte da América do Sul, Venezuela, Colômbia e Equador, e que no início do século XIX vai em busca da sua autonomia, da sua independência. Há um movimento liderado por Simão Bolívar. Importante gravar que é nesse momento, no início do século XIX, que Simão Bolívar lidera a independência dessa região dos espanhóis, porque o Bolívar vai voltar daqui a pouco para a nossa história, se transforma o grande herói da independência, e depois essa Nova Granada se desmembra em 3 países, né? Há uma secessão da Nova Granada, e em 1830 surge a Venezuela. A Venezuela é um nome que se dá de origem de Pequena Veneza, né? Em função da quantidade de rios que tem ali naquela região do norte da América do Sul, em especial o rio Orinoco, que é o maior rio do país, um dos maiores do mundo, que os espanhóis então denominaram a região como Pequena Veneza, Venezuela. A Venezuela vai viver o século XIX todo, como muitos países da região, lideradas e governadas por caudilhos, né? Figuras que ficam décadas, grupos liberais e conservadores disputando poder, oligarquias com países como exportadores de monoculturas, né? Que eram os países sul-americanos num quadro quase geral. É curioso que no começo do século, em 1908, um ditador, um desses vários ditadores, mas um dos maiores caudilhos da história venezuelana, Juan Vicente López, ele vai governar o país por 27 anos. Perdão, Juan Vicente Gómez, por 27 anos. É durante esse período que se descobre petróleo no país, em 1922. O petróleo foi descoberto em várias regiões do mundo, inclusive na Arábia Saudita, na mesma época, em função da procura e do interesse do mundo pelo petróleo e das novas tecnologias para prospectar petróleo. E a Venezuela é o país que tem as maiores jazidas do mundo, é um dos maiores produtores, mas é uma das maiores reservas. Junto com a Arábia Saudita, as maiores reservas de petróleo estão na Venezuela, principalmente na região do Lago do Maracaibo, ali no oriente do país. Perdão, no ocidente do país, na fronteira quase com a Colômbia. E a partir de então, a Venezuela vai ter a sua história transformada, né? Permanece ainda um período de caudilismo até a Segunda Guerra Mundial. Daí, depois da Segunda Guerra Mundial, ainda há mais um ditador importante que vai governar o país de 53 a 58, já num período de pujança do petróleo, que é então finalmente esse sim Gómez, né? O Juan Vicente Gómez era do período dos 27 anos, desde 1928 até 1935, e depois o Pérez Jiménez, esse já conhecido, entre 53 e 58, quando finalmente se estabelece um regime democrático, de partidos democráticos no país, uma bipolarização partidária entre a Ação Democrática de um lado e o COPEI, que era uma espécie de partido popular, do outro. E curiosamente esse país vai viver 40 anos de democracia. Ao contrário de muitos outros do nosso continente, a Venezuela vai ter 40 anos de democracia. E governos periódicos, uma alternância nesses partidos, na verdade muito ação democrática e menos COPEI, mas um país riquíssimo em função da riqueza do petróleo, um país que passa a viver em função do ouro negro, que vai ser a maldição desse país, mas vai ter um padrão de vida e uma renda per capita muito alta em relação aos seus vizinhos e seus parceiros da América do Sul. Acontece que em 1973 vai haver a grande crise do petróleo. E aí esse país vai tomar uma decisão que vai ser praticamente mortal para tudo que vai acontecer depois.
o então presidente Carlos Andrés Pérez, enfrentando a crise do petróleo de 73, que na verdade foi uma criação da OPEP e uma definição internacional de controle dos preços do petróleo pelos países produtores, para nacionalizar o petróleo venezuelano. Em 1976, o Carlos Andrés Pérez nacionaliza, ele cria a PDVSA, assim como o Brasil fez a Petrobras em 1953, a Venezuela tinha empresas estrangeiras no país, prospectando e produzindo petróleo, e essa mudança vai gerar uma fantasia no primeiro momento, o domínio do petróleo e uma fartura de recursos que vão ser todos gastos, não só com despesas desnecessárias, mas também com corrupção que transforma o país num país de corrupção endêmica, e que nos anos 80, em função da crise do petróleo, entra numa crise também sem precedentes, um endividamento absurdo, pelos gastos absurdos que tinha assumido antes, pelo domínio e congelamento de preço de petróleo, quer dizer, artificialismo no preço do petróleo, e um momento crucial, ainda que num segundo mandato do próprio presidente Carlos Andrés Pérez, que voltou a ser eleito pelo presidente do país, em 1989, o Caracaço, que é uma manifestação popular bem violenta até na cidade de Caracas, em boa parte da Venezuela, em função da crise inflacionária, da escassez de alimentos, do descontrole da economia, num país tão rico, embora nunca tenha desenvolvido indústria e serviços, ficou muito dependente do ouro negro, acabou entrando num processo decadente que gerou inclusive o impeachment do próprio presidente Carlos Andrés Pérez e logo depois a tentativa de um golpe de Estado por quem? Em 1993, Hugo Chávez, um coronel do exército que se aventura num golpe militar, fracassado, vai ser preso, mas curiosamente ele vai ser liberado pelo então presidente Rafael Caldeira em 1994. O que também é um erro grave, porque ele acabou libertando e devolvendo os direitos políticos ao nosso Hugo Chávez, que entra no jogo democrático de disputa presidencial e ganha as eleições de 1998. Então você tem aí um período de 40 anos de 58 a 98 de democracia, e a partir de agora você entra no circuito e no ciclo da história venezuelana que a gente vai entrar até hoje, que é o quê? Hugo Chávez é eleito democraticamente, chama uma Assembleia Nacional Constituinte em 99, essa Assembleia Nacional Constituinte ela é boicotada pelos partidos de oposição, que foi um erro gravíssimo. Ele praticamente constrói uma Constituição de acordo com a sua vontade, dentro de uma filosofia alucinante de socialismo do século XXI para a República Bolivariana da Venezuela. A partir de agora, todas as instituições vão ter a adjetivação bolivariana, que remete ao nacionalismo e à figura de Simão Bolívar, aquele que fez a independência da Nova Granada e depois ficou marcado como mártir do país, não só do país, mas também da Colômbia, do Equador e outros países da América do Sul, do norte da América do Sul. E aí o que acontece? Ele começa a formatar o país de acordo com a sua vontade, dentro das regras democráticas. Por isso que o pessoal do PT, esse monte de maluco do PT, diz que que a Venezuela é uma democracia, porque tudo foi feito dentro da ordem legal, uma ordem legal que foi corrompida, evidentemente, por um ditador que foi mudando as regras do jogo e conformizou ou formatou as instituições venezuelanas de acordo com a sua vontade, redesenhou o judiciário. Hoje o judiciário é bolivariano, né? E deixou lá uma assembleia com enormes dificuldades de legislar, sempre com um partido de governo absoluto. O Chávez vai fazer o que nós acompanhamos nos últimos anos, quem viveu, um processo irônico quase, se não trágico, de governo de um país riquíssimo em função dos bons preços do petróleo, aventuras com todos os regimes exóticos do mundo, fez alianças com o Irã, com Rússia de Putin e de Medvedev, uma aliança muito intensa e profunda com Cuba,
financiou o Estado castrista com o dinheiro do petróleo durante o período em que foi presidente da Venezuela, e ainda o faz. Cubanos enviaram mais de 60 mil homens para treinar as milícias do Estado venezuelano e as forças secretas do Estado venezuelano. Estão lá ainda hoje 20 mil homens cubanos especialistas em serviço de segurança de Estado, né? Contaminou totalmente a estrutura de Estado venezuelano e transformou aquilo num modelo populista que fracassou redondamente, um país riquíssimo que foi levando a sua vida num populismo chavista, bolivariano, socialismo do século XXI até a sua morte de câncer em 2013. Em 2013, ele já havia sido, em função da mudança da Constituição, o Chávez já tinha sido eleito em 2002, depois para o mandato de 2098, para o mandato de 6 anos ele foi em 2006, depois mais um mandato de 6 anos para 2012 e tinha sido reeleito para mais um mandato de 6 anos, que seria até 2018, mas em função da sua doença não tomou posse. E aí veio uma nova eleição com o candidato dele, que era o seu vice, essa figura lamentável que é Nicolás Maduro. Ele foi eleito em 2013, praticamente no roldão da influência chavista e toda a força de Estado para elegê-lo, assim como Lula fez com Dilma, num período muito próximo, né? Não é muito diferente não, só que a Venezuela é muito mais pobre em instituições, menos diversificada, então muito mais fácil de sofrer esse desastre que tem sido o modelo bolivariano chavista e agora madurista. E ele foi eleito, Nicolás Maduro, presidente em 2013. Em 2018, nós chegamos a essa situação que nós estamos hoje, que é o seguinte: ele foi reeleito numa clara eleição que foi burlada, que foi repleta de acusações de fraude, mas tomou posse, e a partir daí há um momento de grande instabilidade, que é o que nós estamos vivendo hoje, onde o próprio presidente da Assembleia Geral da Venezuela, Juan Guaidó, se auto-intitula presidente interino, e aí começa a criar a situação que nós estamos hoje. Bom, a Venezuela já vinha há anos dando calote em empresas que exportaram produtos para o país, uma corrupção endêmica, falta de alimentos, uma inflação, uma hiperinflação crônica, o dinheiro nada vale, milícias pelas ruas. Caracas é a cidade mais violenta do mundo, e esse governo só consegue se sustentar porque existe uma casta militar de comando que se beneficia de todas as benesses que o país é capaz de dar, inclusive presidências de empresas estrangeiras que tem que ter um general como presidente junto com o presidente executivo, todas as empresas estatais, tudo o que há de produção no país, nesse socialismo absurdo que vive a Venezuela, foram distribuídas para os generais. Portanto, havia no período inicial de Chávez coisa de 40 generais, hoje existem mais de 500 generais. Eles foram criando uma casta de militares dirigentes que ocuparam as posições de produção, que não produzem mais nada, mas que têm os benefícios e os privilégios de uma economia totalmente decadente. Mas acontece que existem também acusações bem fundadas de uma relação dessa casta militar com o tráfico de drogas, que traria recursos permanentes e sistemáticos para a manutenção do regime de Maduro. O que está acontecendo hoje? O que vai acontecer com a Venezuela, pessoal? Eu trago todo esse histórico porque é sempre importante a gente entender de onde vem esse país, de onde vem essa cultura, o que aconteceu com a Venezuela. Quando a gente estudava, eu pelo menos estudei há 20 anos atrás, as transições do autoritarismo para a democracia, que é das áreas de estudo da política comparada, autores como Juan Lins, Guilherme O'Donnell, Alfred Stefan, Philip Schmitter, são sociólogos, cientistas políticos que trabalharam com essas comparações de processos de transição do autoritarismo para a democracia. Você vê, por exemplo, o caso da Grécia, o caso da Espanha, o caso de Portugal, o caso do Chile, o caso da Argentina, o caso do Brasil, enfim. E se consensuou que existem 2 caminhos para a transição de regimes autoritários, que é o caso da Venezuela, só o PT acha que não é autoritarismo, para os regimes democráticos.
Um caminho é o caminho do colapso. O regime simplesmente ele rompe e desaba. Que é o que aconteceu com a Grécia, é o que aconteceu com a Argentina, é o que aconteceu com Portugal. Geralmente um conflito que se abre, no caso da Argentina, o conflito das Malvinas, no caso da Grécia, o conflito do Chipre com a Turquia, em 74, no caso de Portugal, a crise das colônias, de Angola, principalmente Moçambique, que geram uma transformação nas forças internas militares e um racha e uma ruptura que o regime é rompido com uma revolução ou com uma queda repentina do regime. Então, na Argentina, foi a ruptura dos militares em 82 para a chegada de Raul Alfonsín, em 83 com a democracia e os radicais, do Partido Radical Argentino. Na Grécia, foi o fim a derrota na guerra, ou do conflito, né, fracasso no conflito do Chipre, que gerou a chegada de novo da democracia e o fim do regime militar. Em Portugal foi o fim do mandato de Marcelo Caetano e do período salazarista, que tinha quase 50 anos da ditadura salazarista em Portugal, que traz Mário Soares e um processo de democratização para Portugal. E outra modalidade é a modalidade de transição negociada. O que aconteceu no Brasil, com a transição democrática de Tancredo, José Sarney e até a eleição de Collor, aconteceu no Chile com a saída de Pinochet e a transição de Pinochet como senador vitalício, etc., até a chegada de eleições livres para presidente do Chile, e na Espanha, com o fim do regime do generalíssimo Franco, quando o rei monarca Juan Carlos inicia a transição com Adolfo Suárez, até que se chega no gabinete de 1982 com Felipe González. É um tempo de transição, uma negociação, uma concertação, como se disse no Chile, uma concertação de forças para que haja a retomada de um período democrático. O que vai acontecer na Venezuela, então, dado esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês de história e de ciência política? O que vai acontecer na Venezuela? Há as duas possibilidades. O que aconteceu nos últimos dias, pessoal, que é o quê? Vamos resumir. O Juan Guaidó, que é o assumido presidente da Assembleia, que já se intitula presidente do país e foi reconhecido por 50 países, inclusive Estados Unidos e Brasil, e países europeus ocidentais. Portanto, a Venezuela vive um duplo governo, um reconhecido pela grande maioria dos países, um outro que é reconhecido por China e Rússia, que é o regime anterior, ditatorial, autoritário e em plena decadência, sustentado por militares que já estão em processo de convulsão. Há dois caminhos. O primeiro, um colapso, e acho que está se caminhando para essa opção, porque o que aconteceu ontem, ou nos últimos dias, que o Juan Guaidó incitou os militares a romperem com o regime, e na verdade essa ruptura não aconteceu. Então ele esticou as diferenças e dificultou ainda mais a possibilidade de uma negociação e o início de uma transição negociada. A polarização aumentou, isso nos indica que pode haver uma ruptura. A ruptura nem sempre é uma ruptura que dissolve o regime anterior e começa um novo regime. Pode se dirigir para uma guerra civil, né? Porque uma parte das Forças Armadas das pessoas mais humildes do país seguem o líder carismático e a figura fantasmagórica de Hugo Chávez como o salvador da pátria, coisa que a gente quase viveu aqui no Brasil se tivesse ficado mais um tempinho se aventurando por essa loucura do PT. E é por esse caminho que eu diria que a coisa deve estar caminhando, o que é muito ruim, porque o ideal seria que as Forças Armadas tivessem dentro dela uma transição, uma negociação em que os mais brandos negociassem com o Guaidó e com o próprio Leopoldo López, que ficou preso 3 anos, que era um outro líder da oposição que ficou preso e agora pediu asilo na Embaixada da Espanha, mas é uma liderança também democrática. Então Leopoldo López, junto com Juan Guaidó, junto com uma parte das Forças Armadas, poderiam construir uma proposta de transição para que não houvesse conflito, mais morte, mais fome, mais desgraça naquele país. Mas o que aconteceu nos últimos dias, acho que me permite arriscar dizer que a polarização aumentou
e deve haver uma ruptura. Finalmente, o que os Estados Unidos e o Brasil estão fazendo? O Brasil, a gente tem que chamar atenção, pessoal, que tem responsabilidade pela loucura que fez, principalmente pela política externa exercida pelo presidente Lula, pelo presidente Dilma e pelos seus chanceleres, principalmente o ministro Amorim, Celso Amorim, e o assessor internacional do presidente e da presidente, professor falecido Marco Aurélio Garcia, que foram dois homens que financiaram, apoiaram, promoveram, se ludibriaram e entraram na fantasia bolivariana, acharam tudo muito divertido, né? Foram responsáveis, junto com o que aconteceu naquele país, existe a mão de brasileiros, infelizmente. Infelizmente. Agora o governo novo, o governo Bolsonaro, está adotando a posição correta. O Brasil não tem condições de participar de nenhuma aventura militar naquele país, embora os Estados Unidos acenem que todas as possibilidades são possíveis. Os americanos certamente já criaram alguns cenários, entre eles uma intervenção militar. O Brasil tem que se posicionar longe dessa aventura, ele não tem condição de fazer isso, nem tem condição armada, nem tem força, nem tem equipamento, nem tem gente treinada, muito menos dinheiro para entrar numa guerra, uma intervenção desse tipo. Tem que fazer tudo do ponto de vista de orientação diplomática pelo Grupo de Lima, que é o grupo dos países sul-americanos que tentam encontrar uma solução diplomática para mudar o regime venezuelano. Todos esses países já não reconhecem mais o governo Maduro como legítimo, e os americanos vêm aí criando uma série de situações para pressionar e aumentar a pressão do regime Maduro. Não vejo com otimismo uma transição democrática para a Venezuela. O que eu vejo é, infelizmente, um arrefecimento das forças e algum tipo de conflito, ainda que civil e urbano, em algumas grandes cidades da Venezuela, e as Forças Armadas é que vão decidir esse jogo. É dentro do corpo militar que vai se encontrar uma solução. Não é da liderança de Maduro e nem dos líderes oposicionistas, com destaque para Juan Guaidó. É dentro das Forças Armadas. Ou haverá uma cisão nas forças, ou as forças continuarão unidas e decidirão em que momento se alinharão a um lado ou outro, porque o país está com as instituições aos frangalhos. A crise deve continuar. Isso aí, moçada. A gente se fala. Valeu!